André Dutra, que é o chefe adjunto de transferência de tecnologia, inovação e negócios da Embrapa, Agroindústria de Alimentos. André, por favor. Obrigado, Patrício. Obrigado a todos aqui que estão participando. A Embrapa agradece o convite. É uma satisfação para a nossa empresa hoje estar aqui falando um pouquinho sobre ciência e inovação no agro, oportunidades para o setor de nozes e castanha. Só um segundinho, André. Eu acho que eu cometi uma gafe e não falei do Eduardo, quem foi exatamente quem nos apresentou. Eu já tinha falado dele e passei batido. Perdão a todos. Se por acaso esqueci algum outro, por favor, me desculpem. Não, com todo o mérito, inclusive, eu estou vendo aqui a letrinha dele, né? EW. Então, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, André? Obrigado pela participação. Eu grato a você pela indicação e pelo convite aí da BNC. Então, vamos dar seguimento. Eu vou falar para vocês sobre a ciência e inovação no agro, né? Oportunidades para o setor de nozes e castanha. Então, vou contar um pouquinho de como a Embrapa se estrutura hoje, né, principalmente para atender as demandas do setor produtivo e como ela trabalha a gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do nosso agronegócio. Então, basicamente, vou falar um pouquinho sobre a Embrapa, de como ela trabalha a gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vou falar também um pouquinho da inovação na Embrapa, como é que hoje a Embrapa se organiza para que o nosso agro seja cada vez mais competitivo, mais inovador, que a gente realmente consiga gerar soluções, contribuições, principalmente para aquelas pessoas que estão na ponta, que são os consumidores. E falar também um pouquinho sobre o ecossistema de inovação, de que forma a gente pode enxergar algumas oportunidades em conjunto, né? Digo a BNC e a própria Embrapa, para a gente organizar alguns fóruns temáticos de ecossistemas de inovação com foco na busca de oportunidades e desafios que hoje estejam sendo verificadas junto ao setor. Então, aqui eu coloquei nesse slide até a foto da nossa famosa castanha do Brasil, né? Aqui o processo de secagem natural, ainda muito utilizado, principalmente essa foto aqui é do nosso banco de imagens da Embrapa. Ela foi tirada pelos nossos colegas da Embrapa Acre, como essa também aqui do lado direito da tela. Essa daqui é a foto do babaçu. Eu trouxe o babaçu até mesmo para a gente discutir, porque é uma amêndoa, né, muito abundante na região amazônica, e concentrada especificamente no Maranhão, na região do Médio Mearim, e hoje ainda pouco explorada e tem um potencial muito grande. E aqui embaixo eu trago também uma novidade que eu já até comentei aqui inicialmente, que é o próprio licuri, a amêndoa do licuri, né? Muito presente aí na região do Agreste, né? No sertão da Bahia. E hoje uma amêndoa que a gente trabalhou dentro do projeto Bem Diverso, né, que eu até cito novamente aqui para que vocês possam conhecer a página do projeto Bem Diverso, que teve a participação da Embrapa e que trabalhou principalmente produtos da biodiversidade brasileira, dentre esses produtos, castanhas e amêndoas. Então, a Embrapa hoje ela possui um robusto sistema de pesquisa e inovação. Basicamente, nós somos 8.400 empregados, 2.400 sendo pesquisadores, 43 unidades espalhadas aí por esse mapa, né? Ou seja, do Iapoca ao Chuí, do leste-oeste, território nacional. Nós organizamos a nossa agenda de pesquisa em portfólios, ou seja, portfólios temáticos. Tá? E hoje temos aí um portfólio de alimentos, saúde e nutrição e outro portfólio de produtos do bioma Amazônia. Nós temos 78 programas de melhoramento genético em andamento, cooperação científica com Labex, Estados Unidos e Europa, e uma cooperação técnica com a África e América Latina.
Além disso, nós temos aí parceria com 47 países, 147 instituições, com 212 acordos internacionais. Além disso, nossa agenda de pesquisa, a Embrapa, ela não faz nada sozinha, então ela atua em parceria, né, através do Sistema Estadual de Pesquisa e Extensão, onde você tem aí as OEPAs, as parcerias com as empresas de pesquisa e extensão agropecuárias estaduais, e como já foi muito bem colocado aqui pelo colega, da grande experiência que hoje ele tem com a NOSPECAN no Rio Grande do Sul, que depois a gente pode conversar mais um pouco, verificar de que forma esse modelo hoje que está sendo adotado lá, ele pode ser internalizado e trabalhado por outras regiões para gerarem dados de outros produtos que sejam trabalhados pela BNC. Além disso, a gente tem uma parceria robusta com as universidades brasileiras, então a nossa rede de colaboração, cooperação técnico-científica, contribuindo para que a gente consiga cada vez mais ser responsível pelas oportunidades e desafios que o agro brasileiro tem no seu dia a dia. E também temos as parcerias privadas nacionais e internacionais, com foco em grande parte na questão da segurança alimentar, na segurança estratégica que hoje o Brasil, da representação geopolítica que o Brasil hoje tem dentro do cenário mundial. Então, a nossa missão, basicamente, é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira, não somente da sociedade brasileira, mas a principal, mas hoje a gente consegue, né, alimentar boa parte do mundo. Acho que já foi falado aqui por outras pessoas, vocês têm conhecimento, mas o Brasil hoje produz alimentos para alimentar a sua população acima dos 210 milhões de brasileiros e 6 vezes mais essa população brasileira. Então, a gente tem uma representação muito importante hoje dentro do cenário da segurança alimentar mundial. Nós temos hoje diferentes fontes de captação de recursos de projetos, né? Nós temos o próprio governo brasileiro como um grande financiador da nossa agenda, mas hoje também buscando, através desse robusto sistema do governo federal, as interações com o Ministério da Ciência e Tecnologia e principalmente da sua empresa de financiamento e fomento, que é a FINEP, CNPq, o BNDES, a própria Embrapi, né, que hoje tem uma atuação bem representativa com foco na pesquisa aplicada, na geração de ativos tecnológicos para o setor produtivo. As fundações de apoios estaduais de pesquisa, como a FAPESP, aqui no Rio, a FAPERJ, entre outras mais espalhadas por todos os estados da federação. E hoje também a gente trabalhando fortemente com a captação através do setor produtivo. Então, isso hoje é possível através da Lei da Inovação, hoje internalizada, regulamentada dentro da Embrapa, favorecendo que os ecossistemas de inovação, principalmente de inovação aberta, com foco na geração de novos ativos, ou seja, de inovações, eles sejam desenvolvidos, gerados e que cheguem mais rapidamente à sociedade brasileira e, quem sabe, também à sociedade espalhada aí pelo mundo inteiro através das exportações. A gente também, através desse ecossistema, a gente tem os incentivos de pesquisa e desenvolvimento através da Lei do Bem, Lei da Informática, e aqui uma foto, né, do acordo que a Embrapa-FINEP assinou, aproximando a ciência do setor privado, ou seja, aproximando realmente dos desafios aí de oportunidades e que o setor produtivo tem e que, com a estrutura da Embrapa, ela pode corroborar para que rapidamente, de forma mais célere, esses problemas, essas oportunidades, elas sejam alcançadas. A gente também tem um sistema robusto, né, da nossa estratégia em termos de empresa. Hoje a Embrapa ela organiza toda a sua agenda, a sua programação através de um grupo, né, espalhado por todas as unidades, que é o chamado Agropensa. Esse Agropensa é um documento estratégico, ele organiza nesse documento todas as megas tendências que são realmente trabalhadas não somente no Brasil, mas em torno do mundo, juntamente com um documento que é o Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o documento com vigência de 2020 a 2031, a gente organiza o nosso chamado 7º PDA. Hoje é o que está vigente, e aqui a gente tem todas as orientações sobre os objetivos estratégicos, compromissos, metas
e resultados a serem alcançados principalmente para trabalhar com base aí nessas mega tendências e no plano estratégico do mapa, e que a gente realmente, de forma responsiva, consiga responder de forma mais séria no setor produtivo. E, com base nesse 7º PDE, as 43 unidades da Embrapa, elas estabelecem os seus chamados Plano Estratégico da Unidade, chamado PEU. Tá? E aí eu considero importante, né, para que todos aqui que estejam através da BNC representando seus estados, eles procurem se aproximar principalmente das Embrapas localizadas aí próximos às suas localidades e que realmente trabalhem para que essas unidades coloquem dentro dos seus documentos estratégicos alguns compromissos, né, para serem trabalhados perante as demandas do setor de vocês. E hoje a gente trabalha o nosso processo, né, de inovação através do modelo da NASA, que é através do funil de ativos, né, de maturidade tecnológica, e a gente classifica os nossos ativos de inovação, ou seja, os produtos gerados pela Embrapa, seja um produto, processo agropecuário ou produto agropecuário, numa escala de 1 até 9. Então, quando realmente a gente tem ali projetos que são novos, né, que a gente não sabe qual será a resposta, que a gente chama dentro da Embrapa de projetos de ideação, são projetos iniciais, né, aqueles realmente com grande desafio, e a gente coloca ali como TRL 1 e 2. Se a gente tem realmente possibilidade de gerar ativos diretamente para o setor produtivo, são projetos com ativos finalísticos. A gente trabalha aí com TRL, que é a mesma coisa que nível de maturidade tecnológica, em torno de 7 a 9. Então, hoje a gente consegue organizar e fazer gestão dos nossos resultados para verificarem de que forma eles podem ser trabalhados para o setor produtivo, para a sociedade brasileira. Então, nós temos hoje, né, a possibilidade, mediante a lei da inovação e a toda a sua regulamentação dentro da Embrapa, de trabalhar a inovação aberta junto com os parceiros. Então, a própria BNC é um grande parceiro. Se a BNC entender que hoje ela tem que realizar um trabalho específico com a cadeia do extrativismo da castanha do Pará, com a cadeia do extrativismo do Babaçu, do Licuri, do próprio Baru, tá? Hoje é possível a gente estabelecer parcerias e a gente verifica como a gente vai trabalhar essas demandas que venham da BNC. Então, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar a cocriação. O que é a cocriação? É aquilo que a Embrapa não tenha conhecimento já registrado e que, juntamente com o parceiro, tá? E aí nós temos aí a possibilidade de vocês alocarem recursos também de desenvolvimento. A gente, desde o início, a gente desenvolve aí os chamados ativos tecnológicos e coloca realmente eles no mercado ou como uma solução para uma cadeia produtiva ou uma cadeia do extrativismo. E nós temos também a possibilidade do co-desenvolvimento. O que é o co-desenvolvimento? Nós temos hoje um banco de ativos tecnológicos e a gente consegue identificar nesse banco de ativos tecnológicos a possibilidade de obter um ativo que já realmente já encontra-se em trabalho, inclusive encontra-se numa nível de maturidade tecnológica intermediário, ou seja, de 3 a 6, e a gente tem a sinalização do setor produtivo para que a gente pegue esse ativo, mova esforços conjuntos com busca no desenvolvimento de um novo produto ou de uma nova solução ou contribuição para aquele problema ou oportunidade que está sendo evidenciado. Aqui são os nossos parceiros, né? São os maiores, mas hoje a Embrapa ela não somente trabalha com a iniciativa privada, a gente trabalha com grande empresa, trabalhamos com médias empresas, pequenas empresas, com MEI e principalmente com a inovação social, que são as agroindústrias familiares que têm a declaração de aptidão ao PRONAF jurídica, ou seja, possuem CNPJ e que possibilitam realmente celebrar contratos com a Embrapa. E toda a nossa estratégia é voltada para a produção focada em ativos, né? Ou seja, o que são ativos? São produtos, processos que são desenvolvidos pelo nosso sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aqui, para a BNC, né, eu fiz uma busca dentro do nosso sistema de gerenciamento de ativos de inovação,
nós temos atualmente, para a temática da BNC, 36 ativos vigentes, alguns já disponíveis para transferência de tecnologia, alguns ainda indisponíveis para transferência de tecnologia. Quando ele está indisponível, é porque tem alguma informação sensível, ou está sendo solicitada uma patente, ou ainda tem alguma discussão sobre a propriedade intelectual, qual será a melhor estratégia, se é transferir, tornar de domínio público. Então, algumas unidades têm essas estratégias. Então, eu trouxe aqui somente alguns exemplos daquilo que está disponível. Mas, caso a BNC tenha interesse pelos não disponíveis, eu posso fazer a aproximação de vocês junto às unidades da Embrapa que realmente tenham esses ativos e que podem contribuir com o setor. Então, eu trouxe aqui, nós temos um equipamento para quebra do baru, extração da amêndoa, tá? É um equipamento, um produto, né, equipamento dentro do nosso sistema de gerenciamento de ativos. Outro que é uma prática agropecuária, que são as boas práticas para a produção da castanha do Brasil e florestas naturais da Amazônia, mini fábricas de castanha de caju, tratamento silvicultural para aumento de produção de extrativismo da castanha da Amazônia, recomendação básica para a produção de noz pecan e produção de mudas de macaúba diretamente em viveiro. Então, aqui eu trouxe somente alguns, mas hoje nós temos toda a nossa agenda focada em desenvolvimento de ativos de inovação. Outra informação interessante, essa é pública, é a nossa base de dados de pesquisa agropecuária. Tá? É um sistema de gerenciamento de todas as publicações da Embrapa. Todas essas publicações são de domínio público. Tá? Toda a sociedade brasileira, todos os representantes da BNC, eles podem ter acesso. Como é que se acessa essa base? É só colocar lá no Google, base de dados da pesquisa agropecuária. Vocês vão entrar no site e ali no processo de busca é só vocês colocarem o nome que vocês quiserem. Então, se você colocar lá castanha do Brasil, castanha da Amazônia, você vai achar todas as publicações, não somente da Embrapa, mas de todas as publicações dos parceiros da Embrapa, dentro de todas as universidades parceiras, dentro de todas as OEPAs, que é o sistema integrado de pesquisa com as empresas estaduais de pesquisa e extensão. Então, você consegue obter todas essas informações. Muitas das vezes, o conhecimento ele não está somente no ativo, mas ele está também no estudo que foi conduzido e que está disponível através de uma publicação. Então, eu gosto muito desse sistema. Inclusive, me preparando aqui para essa apresentação, eu fiz uma pequena consulta e trago aqui os resultados que estão aqui nessa lâmina. Eu fiz uma consulta de noz e castanha, achei 118 registros de publicações. Fiz uma pesquisa com babaçu, 768 registros. Castanha, somente castanha, que envolve castanha do Brasil, castanha de caju, 2.350 registros. Baru, 240 registros e licuri, 249 registros. Então, essa base de dados ela é gratuita e vocês podem usufruir, inclusive, Patrício, talvez, se tiver algum modelo já publicado dessa experiência da Embrapa Clima Temperado, junto com um colega que hoje participa aqui da BNC, lá pelo Rio Grande do Sul, você encontra hoje disponível aqui nessa base de dados. Todas as publicações da Embrapa estão disponíveis nessa base de dados. Inclusive, eu trouxe até duas, né, aqui para exemplificar, que é um artigo técnico que foi publicado pela nossa unidade no Acre, que é a aflatoxina em castanha do Brasil. É um tema muito trabalhado, inclusive trabalhado aqui pela minha unidade, que é a questão da qualidade e segurança desse produto, tá? Principalmente em relação ao controle do desenvolvimento do fungo e principalmente da produção da aflatoxina. E outro aqui que é a produção, caracterização física e química e funcional do frutos e sementes de baru. Então, você tem aí várias publicações, vários conteúdos que podem realmente contribuir para uma revisão, né? E realmente contribuir para alguma demanda que seja evidenciada aí por algum
extrativista, né, algum organizador de cadeia produtiva perante aí a nozes e castanhas. Perfeito. Em termos do ecossistema de inovação, hoje a Embrapa também, como eu falei para vocês, ela trabalha fortemente com startups, né? E aí uma grande oportunidade para a BNC é estimular, né, esses ecossistemas de inovação. A Embrapa está aberta à parceria, caso vocês tenham interesse, né, de pegar os desafios do setor, né, em parceria com a Embrapa, organizar um hub de inovação, isso é possível. E aí a gente coloca a moçada aí da universidade, principalmente as equipes das empresas, a criarem soluções para atendimento do setor. Então, o que a gente sempre comenta, né, hoje com muitas empresas que vêm e buscam parceria com a Embrapa, é que hoje eles até brincam, né? Falam assim, quem é o seu setor de pesquisa e desenvolvimento? É a Embrapa. E aí o pessoal até brinca, pô, a Embrapa são 43 pílulas espalhadas pelo Brasil, e se uma pílula dessa realmente der um produto que realmente faça sucesso, todo ano eu tenho uma inovação. Então, muita gente entende isso de forma estratégica e a gente, com certeza, gostou de ouvir isso do setor produtivo e a gente internamente, até dentre o conjunto de gestores, a gente compartilha sempre em nossas apresentações esse relato. Então, aqui nós temos aqui um pouco da atuação da Embrapa com startups, ou seja, o número de startups numa matéria que saiu basicamente na imprensa, cresce 40%. Aqui são os desafios de inovação com startups, que algumas unidades da Embrapa já praticam, né? O TechStart, Agro Digital, a Dias for Milk, o Garoa, o próprio Inova Ave, o Inova Porc, da nossa unidade de suínos e aves. E aqui uma chamada, uma provocação para a BNC, por que não a gente realizar um para a BNC e principalmente tratar as demandas de vocês dentro desse ecossistema de inovação junto às startups? Então, é uma grande possibilidade. Aqui são algumas tecnologias transferidas para startups desenvolvidas pela Embrapa. Nós temos um equipamento muito utilizado hoje, principalmente na caracterização do óleo de palma. Então, é um equipamento que está sendo exportado bastante para países da América Latina. Nós temos aqui uma sonda, né, para o setor da aquicultura, aqui um robô de inteligência artificial para análise de solo, e aqui um produto que foi desenvolvido pela nossa unidade, em parceria com a nossa unidade no Ceará, que é a Embrapa Agroindústria Tropical, que é os produtos desenvolvidos com ingrediente, com um dos ingredientes sendo a fibra de caju, né? Um produto que era descartado e que hoje a gente reaproveita, gerando aí produtos plant-based análogos aos produtos carnes, um produto que realmente foi a primeira startup food tech a desenvolver produtos em parceria com a Embrapa e que recentemente esteve lá naquela feira lá em Dubai e sendo exposto lá para o mercado árabe. Então, é uma grande satisfação e eles estarão conosco também na NanoFood, tá? Então, aqueles que estiverem lá em São Paulo, agora de 12 a 14 de abril, terão a oportunidade de conhecer esses produtos e esse projeto aí. Aqui uma outra forma de atuação bem interessante também, que eu até trouxe esse slide porque eu fiquei imaginando de que forma a gente poderia estruturar um modelo desse dentro de uma região extrativista da castanha do Brasil ou uma região onde tivesse o Baru ou o Babaçu, Licuri. Então, existe essa possibilidade da gente ter essas fazendas, né, os chamados Farm Labs, para a gente coletar essas informações, criar modelos, né, e com base nesse modelo chegar a um indicador que vocês procuram, que o José Camargo, eu já conheci ele, inclusive quem me apresentou foi o Eduardo, que é principalmente a estatística, né? É realmente obter essas informações da produção. Inclusive, na última NanoFood presencial, na última não, na penúltima, foi a penúltima, nós conversamos e com certeza ele avançou principalmente aí dentro do cenário produtivo nacional na obtenção de dados, mas ainda eu considero como um grande desafio e pelas poucas palavras que o Patrício colocou comigo antes da apresentação, eu considero que ainda seja uma grande demanda do setor. Mas isso a gente pode realmente tratar dentro de uma parceria.
Aqui a nossa atuação, um prêmio que a Embrapa ganhou, né? Porque eu mostrei aqueles slides, né? E todo mundo acha que a Embrapa hoje trabalha só com grandes. Não, a gente trabalha também com pequeno. A Embrapa ficou a primeira colocada aí no ranking da Top Op Corps 2021. Está ficando à frente aí de grandes empresas, ou seja, é a empresa do agro que mais trabalha com startups. E outro foco que a gente tem trabalhado bastante é a questão da descarbonização, né, que está presente na agenda de inovação agropecuária. Eu acho que isso daí é um tema bem sensível, muito criticado principalmente pela comunidade europeia, e que a gente tem que ter atenção e olhos. E hoje, como o Brasil tem trabalhado e como a Embrapa tem contribuído. Então, hoje a gente tem aí todo o trabalho sendo amparado pelo ESG, né, Governança Ambiental e Social, com práticas adequadas para, principalmente, manutenção adequada do nosso meio ambiente, todos os requisitos, né, sociais, hoje trabalhando fortemente dentro da Agenda 2030, contemplando dentro de todos os projetos da Embrapa a questão das 17 ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E hoje, para isso, a gente tem todos esses modelos aí que estão sendo trabalhados, né? Agricultura de baixo carbono, carne e carbono neutro, que já é uma tecnologia desenvolvida, já tem uma associação de produtores já certificada e já produzindo esse produto. Além da carne, hoje você tem aí protocolos sendo gerados para soja baixo carbono, café baixo carbono, café. A gente pode também gerar do caju, ou seja, daquelas cadeias produtivas que sejam domesticadas, né? Então, aquelas que são do extrativismo, a gente pode gerar realmente estratégias para manutenção dessa biodiversidade, conservação. Tá? E aquelas que sejam domesticadas, a gente verificar as estratégias de produção com a menor emissão realmente de carbono para a atmosfera. E, para finalizar, para a gente abrir aqui o espaço para a gente conversar mais, é uma fala do criador da Embrapa, né, o nosso colega pesquisador Eliseu Alves, que a agricultura brasileira é movida à ciência. Cérebros e não tratores são o símbolo da agricultura brasileira. É a fala do nosso criador Eliseu Alves, que ainda está vivo, nativa, e realmente espelha grande parte de todas as equipes aí, de toda a Embrapa espalhada pelo Brasil. E aqui o meu agradecimento, tem um errinho aqui, muito obrigado. Tem o meu contato, vou deixar aqui na tela junto a vocês. E está aberto aqui para a gente conversar um pouquinho e verificar de que forma nós podemos cada vez mais interagir. Nosso propósito é trabalhar junto ao setor produtivo. Eu sou fã, principalmente, das representações de classe. Sou favorável à criação de associações para representar as demandas de um grupo. E por ter proximidade aqui com os órgãos reguladores, tanto o MAPA e a Anvisa, sempre reforço que para que esses órgãos recebam uma pessoa é muito difícil. Isso daí a gente tem que ter a clareza. Agora, se você vier de forma organizada, com uma representação, você consegue ter o seu pleito da melhor forma sendo atendido e, quem sabe, aí sendo incluído dentro de uma programação estratégica, ou seja, um planejamento estratégico do governo para ser trabalhado com foco aí no atendimento às demandas do setor, no caso aqui a BNC. Então, obrigado, Patrícia, obrigado a todos. Eu abro aqui para que vocês possam fazer alguns comentários e a gente interagir. Obrigado. Bom, André, primeiro, meus parabéns, uma coisa fantástica. Tenho certeza que todos têm. Eu fui fazendo umas anotações aqui, mas eu gostaria de deixar a palavra aberta com os nossos associados, enfim, nossos companheiros que devem ter uma série de perguntas também. Clara, vai coordenando, a gente vai, por favor, a pessoa se apresenta e faça o seu questionamento. Bom, então eu vou falar. Vamos lá, toca, Ana. Obrigada, André, pela apresentação, foi muito interessante e muito pertinente. Eu, como estou aí na castanha, posso
endossar tudo isso que você disse. O trabalho da Embrapa é fundamental. Como eu te falei, nós estamos no Amazonas, é a Embrapa Ocidental, a qual nós estamos ligados. Especificamente na pessoa do pesquisador, o Roberval Bezerra de Lima. Inclusive, o nosso coordenador de pesquisas, porque na Aruanã muitas pesquisas são realizadas, não só da Embrapa, como de outras, do INPA, de outras universidades. Então, eu gostaria de agregar, já que tem alguns itens ali de foco de trabalho da castanha de interesse da ABC, que o cultivo não pode ficar fora. Eu sei que ainda é uma atividade, vamos dizer assim, de exceção, perto do extrativismo, que é o tradicional, mas que tem já quase 50 anos de trabalho que a gente faz. É mais velho do que a Embrapa. Então, eu gostaria de me pôr à disposição para aquilo que a gente puder contribuir com a nossa experiência somada. Porque não só a Embrapa Ocidental, mas no início do nosso trabalho, toda a nossa parte, porque nós temos um jardim clonal e um banco de germoplasma, veio através do Dr. Hans Müller, que já é falecido, pesquisador da Embrapa do Oriental, né, que a gente fala no Pará, e a enxertia. Então, nós devemos muito a esta associação de esforços com a Embrapa, num produto tradicional, e que nós queremos elevá-lo ao nível que o Brasil merece, né? Como já fomos os primeiros. Obrigado, Ana. Realmente, de fato, a gente precisa trabalhar essa questão do cultivo. Não é uma coisa simples, né? Como você muito bem falou, são 50 anos, né? Então, ainda tem muito a ser trabalhado. Hoje, como muito bem você colocou, a castanha ainda, o foco principal é o extrativismo. Mas a gente tem essas oportunidades. Eu acho que a BNC ela pode sistematizar isso mediante uma ata, né, de demandas, inclusive a serem registradas para a própria Embrapa, tá? Porque a Embrapa ela vai abrir agora no início do segundo semestre a concorrência, que é o edital público dentro da empresa para projetos de pesquisa. E vão ser focados basicamente em programas de melhoramento. A grande parte dos recursos vai para programas de melhoramento. E é através desses programas de melhoramento que esses sistemas de cultivos eles podem ser trabalhados. Então, uma experiência muito legal aí dos colegas da Amazônia Oriental, né, que estão no Pará, você está na Ocidental, né, no Amazonas. É a questão da cultivar do açaizeiro, que foi classificado, nominado de pai d'égua, né, que é o açaí de sequeiro. E hoje, não sei se vocês viram o Globo Rural de domingo, de uma produtora do estado de São Paulo, que já está produzindo esse produto através do cultivo, ou seja, domesticação da cultura, não é mais proveniente do extrativismo. Então, um trabalho muito bacana, muito legal e que a gente tem que continuar. Então, acho que a sua fala já está registrada aqui, inclusive eu vou compartilhar com todos aqui da minha unidade, mas eu entendo também que vocês, como a BNC, poderiam levar realmente essas demandas, né, para o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. O nome dele é Guy de Capdeville. Eu acho interessante vocês, através de uma carta, enviarem essas demandas da BNC, e são demandas que são bem ricas, né? Uma vez que você tem aí produtos que são trabalhados em diferentes biomas, né? No caso da Ana, aí, o bioma amazônico, mas eu acho bem pertinente, tá? É pertinente porque, em primeiro lugar, não é uma substituição do extrativismo pelo cultivo. É porque a castanheira é uma das espécies, se não a que a gente pelo menos testou com sucesso, que consegue recuperar áreas degradadas, principalmente quando a gente pensa nos pequenos e nesses aspectos que eles podem associar já às suas roças.
aquilo que eles já plantam e têm práticas não muito adequadas. Isso evita, porque a castanheira recupera o solo, dá longevidade e fixa também o homem, evitando que se façam outros e se propague o desmatamento. Então, é nesse sentido que vem agregar também a produção de castanha, porque daí, com as árvores crescidas, nós teremos mais. Então, é essa contribuição que a gente gostaria de poder trazer, e com todos os outros aspectos que tem da cadeia, da parte da pós-colheita, por exemplo, você falou um clássico problema da aflatoxina, né? Mas ele não é insuperável. Olha a Bolívia aí que está bombando, né? Então a gente também pode fazer. Talvez seja uma das melhores estratégias esse ser um modelo para a gente ter um produto de melhor qualidade, com maior qualidade de segurança, já que é um ambiente, vamos dizer assim, controlado, né? Que é onde você consiga organizar bem toda a parte de cultivo. E é uma contribuição ao uso, né, e manutenção sustentável da nossa biodiversidade. Então, é bem interessante. Convido você a conhecer depois a página do Projeto Bem Diverso, que foi uma parceria muito grande das unidades da Embrapa, Embrapa Ocidental, Amazônia Oriental, Embrapa Senargem, que é recursos genéticos, juntamente aqui com a nossa unidade, que entrou com foco na questão da agregação de valor, qualidade e segurança dos produtos. Obrigada, André. André, é bemdiverso.org.br, é isso? Isso, correto. Ok. Vou colocar aqui. Pela ordem, pelo menos que aparece aqui, Fernando Sanches. Muito obrigado, André, boa tarde, parabéns pela apresentação, realmente nos anima a entender que nós temos um apoio tão estruturado como o da Embrapa para nos ajudar. Pensando em castanha de caju, eu fiz várias anotações, mas o assunto carbono é super sensível, super importante, e eu queria brevemente entender, não sei se é possível nesse momento você explicar um pouco quais os passos, por exemplo, para a gente desenvolver um selo de carbono zero para o castanha de caju, porque isso nós temos hoje um volume muito grande de produção, a maior parte é exportada, mas nós sabemos o quanto um selo desse pode nos ajudar tanto no mercado interno como no mercado externo. Olá, Fernando. É possível sim, inclusive, talvez não seja uma cadeia prioritária nesse momento, né? Mas eu acho que você pode iniciar as conversas principalmente com o Gustavo, como você muito bem colocou. O Gustavo é o chefe-geral atualmente da Embrapa Agroindústria Tropical. E um dos passos interessantes para que você possa trabalhar esse selo é a questão do uso do bagaço do caju, né? Okay. Hoje a gente sabe que o pendúculo, né? Muita gente fala que o aproveitamento é pequeno, mas hoje o aproveitamento está em torno de 30% a 40%, que é utilizado para a produção de suco. Isso. E hoje, com a estratégia, porque a agroindústria tropical ela já tem esse ativo, né? A fibra de caju alimentícia, desenvolvida há muito tempo. Ela está dentro desse nosso banco de tecnologias que eu comentei com vocês na nossa apresentação, só que estava parada, ninguém utilizava. E a gente, através de uma startup, Foodtech, a gente objetivou essa oportunidade. E hoje a fibra de caju, só para você ter conhecimento, talvez você trabalhar em cima dessa oportunidade, ela hoje está sendo guardada pela Britvic-Eba, lá em Aracati. Ok. E Aracati não, esqueci o nome daquela cidade lá, é ali para o sul do Ceará. Eu estive lá na fábrica deles, na fábrica da Maguari. E hoje eles já estão trabalhando, inclusive tem uma cooperativa da Bahia também, de agricultores familiares que trabalham com a produção do caju. Inclusive estão substituindo, né, o plantio, né, pelo material desenvolvido pela Embrapa, principalmente para a questão da uniformidade, né, e tamanho de castanha, porque eles falaram que isso daí facilita bastante o processo, evita perdas, né, principalmente pela quebra, e aumenta a agregação de valor do produto gerado.
Então, é uma coisa que pode ser trabalhada sim, e o que você precisa, como eu falei anteriormente para a Ana, é colocar isso no papel, numa carta junto da própria BNC e tentar buscar essa atenção da Embrapa, do próprio governo, uma vez que tem uma representatividade muito interessante, tanto no mercado interno como no mercado externo. Perfeito. Muito obrigado. André, deixa eu pegar uma caroninha nessa pergunta do Fernando, com relação a essa situação do carbono zero. Isso é uma coisa que já foi demandado pelos associados há algum tempo, não necessariamente só de Castanho de Caju, mas de todos, e a gente vem tendo algumas conversas para chegar nesse ponto. O que é a Embrapa especificamente? É óbvio que para fazer essa certificação você precisa fazer uma análise de ciclo de vida do produto, né? E poder aí fazer os seus estudos e tudo mais. Como é que isso funciona? A Embrapa faz arcando as despesas, isso vai para uma situação de Embrapi, como é que isso se estrutura na prática, André? Então, esse tema ele já vem sendo trabalhado pela Embrapa já há muito tempo, né? O primeiro trabalho que começou foi com a questão da carne baixo carbono, carne carbono neutro. Como é que isso se iniciou na Embrapa? Alguns estudos internacionais começaram a falar, principalmente criticar a pecuária brasileira pela questão da geração do metano, né? Do gás de metano pelos animais. E isso, a Embrapa se antecipou. Antes que tivesse toda essa preocupação, principalmente em termos mercadológicos, como uma barreira, principalmente, e chegar ao consumidor, no caso da pecuária de carne, a Embrapa se antecipou. Inclusive, a colega que desenvolveu todos os trabalhos, hoje ela está na diretoria do Ministério da Agricultura, ligada à questão de condições climáticas, que é a Fabiana. E esse trabalho ele todo foi realizado, tem metodologia técnico-científica desenvolvida, monitoramento realmente das emissões de gás metano, e com base no sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, eles verificam que todo o gás metano que é gerado, ele é recuperado pelo plantio, né, de espécies arbóreas de interesse econômico dentro daquela fazenda de produção de carne. Então, inclusive, a gente brinca até dentro da Embrapa, né, porque a gente fala carne carbono neutro, mas é carne carbono negativo. Tem algumas fazendas aí que é negativo. Só que o que acontece? Mercadologicamente, a gente não consegue trabalhar esses conceitos porque a gente precisa fixar um. Né? A gente fixa um, começa a trabalhar a comunicação, na hora que realmente ele esteja internalizado, a gente pode até tecer comentários paralelos. Mas é um modelo que tem crescido bastante e hoje alguns setores que realmente têm condições financeiras, né, de bancarem esses estudos ou de estarem em parceria com a Embrapa, eles bancam. É o caso que eu coloquei na minha apresentação da Nestlé, que hoje tem um contrato com a nossa unidade da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica aí no interior de São Paulo e São Carlos, e eles estão desenvolvendo um protocolo do leite carbono neutro, leite baixo carbono. Então, a BNC, como é que ela pode buscar? Eu não sei a questão de recursos, mas vocês precisam ter um pé cada vez mais forte dentro da Câmara Setorial de Fruticultura do Ministério da Agricultura e levarem, muitas das vezes, os números do setor, principalmente na castanha de caju. Eu sei que os números é que é o problema. Cadê os números? Talvez o primeiro trabalho seja realmente buscar esses números. Mas, com esses números, levar para a Câmara Setorial e tentar buscar realmente uma atenção do governo para que vocês possam ter realmente o atendimento do pleito e utilizar aqui a estrutura da Embrapa para desenvolver esses protocolos que não são simples, tá? Simples é falar, mas ele tem todo o rito processual, documental,
que é realmente o desenvolvimento da metodologia, a comprovação da metodologia, você gerar os protocolos, depois você submeter isso para uma associação organizada, essa associação de produtores, elas realmente se estruturarem, buscar um órgão, né, que tenha competência legal para fazerem a certificação, ou seja, a Embrapa aqui os parâmetros que vão ser utilizados nessa certificação, e com base nessa empresa certificadora, vocês receberem o certificado e usufruírem desse certificado, não somente nos rótulos dos produtos, mas em todos os materiais mercadológicos de comunicação e marketing dos produtos que vocês produzem. Só antes de passar para o Edson, que já levantou a mão, eu só queria fazer uma pergunta. Nós temos, você sabe disso, a gente já conversou, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro e nós temos aí 4, 5 biomas diferentes em que a gente atua, e parte extrativista, parte já cultivada e assim por diante. Pela experiência da Embrapa, não sei se você poderia, mas a ideia é a seguinte: nós gostaríamos, inicialmente, essa foi a ideia inicial, de termos um selo de baixo carbono, carbono zero, carbono neutro, qualquer coisa nesse sentido, de nozes e castanhas do Brasil. E para termos isso, nós teríamos que fazer o desenvolvimento de cada uma das nozes e castanhas. Pelo que você conhece, pelo trabalho de divulgação, é mais interessante trabalhar este selo guarda-chuva para todas as nozes e castanhas, ou termos uma situação que basicamente caminha individual, como é o caso da Nestlé com vocês lá em São Carlos? Olha, inicialmente e de forma estratégica, eu considero que vocês poderiam atuar na estrutura de guarda-chuva. Ok. Ótimo. E aí, através até mesmo... Patrício, você fica em São Paulo, correto? Perfeito. Se você puder participar da AnoFood, terá um dia, depois eu posso até confirmar, eu tenho o seu e-mail, que o presidente da Embrapa estará no evento. Tá. E eu acho que é uma boa oportunidade para você hoje, como membro representante da BNC, ter a oportunidade de plantar essa semente. Por que eu falo em termos guarda-chuva? A Embrapa ela está em todo o território nacional. Como você falou, 5 biomas. Muitas das vezes a demanda da ANA, que está mais ligado ao bioma Amazônia, seja trabalhado pela Amazônia, a Embrapa Acre, Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental e a Embrapa Amapá. O Fernando, que está ali, basicamente, ali no Nordeste, no perímetro irrigado, semiárido, trabalhar com as unidades que hoje estão ali dentro do Nordeste, a Embrapa Agroindústria Tropical e agora de Alagoas, Alimentos e Territórios. E a Embrapa Semiárido, que está lá em Petrolina. Então, você pode pulverizar essas demandas para as agendas de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Então, por isso que eu entendo que a estrutura guarda-chuva é interessante em função dessa representatividade e dos temas, né, dentro dos biomas que são realmente trabalhados aqui pela BNC. Ok, agradeço. Edson? Vamos levantar. Parabéns aí pela tua apresentação, bem sintética, bem oportuna. Gostaria de dizer que a aproximação do setor da pecanicultura aqui no Rio Grande do Sul se dá pela Embrapa Pelotas, né? Centro de Agricultura de Clima Temperado, e também Bento, né? Tem muita pesquisa com maçã, que é uma cultura muito próxima e também da pecan, né? Uma cultura de folhas caducas, né, sabe? E tem muita proximidade cultural, mesmo sendo uma rosácea, né? E dizer que nós tivemos, o ano passado, um evento importante, promovido pela BNC, que foi o primeiro encontro do Polo Sul-Americano de produção de nosso pecan, em que constamos aí com a presença do Guy de Capdeville, né, diretor de pesquisa aí da Embrapa.
Então, foi um evento importante. Tivemos também diretoria do INEA, do Uruguai, do INTA, da Argentina, né, promovendo essa integração dos órgãos, então, máximos de pesquisa, hein, no cenário do agronegócio, né, de cada país, porque a pecan, né, assim como outras culturas, especialmente a castanha do Brasil, elas não são exclusivas brasileiras, né? No nosso cenário aqui, nós temos um Mercosul que precisa se integrar, trabalhar em conjunto, né? Até em termos fitossanitários, né? Em termos de articulações comerciais, né? E foi um belo encontro. Então, essa aproximação com a Embrapa, ela já existe, né, no setor da pecan, e temos aí um avanço, né, gradativo, né? Temos uma mudança de cenário, até de modus operandi da Embrapa, né, que passa a ter esse foco mais na parceria público-privada, né? A gente sabe da mudança de perfil de financiamento, e isso tem que ser sempre bem analisado, bem avaliado, né? Mas em termos de um guarda-chuva associativista, vamos dizer assim, da ABNC, acredito que a gente possa fazer bons avanços, né, nas culturas aí, da região, e, ao mesmo tempo, trazer benefícios aí a todo o setor, né, de cada uma das nozes e castanhas mais importantes do Brasil. Então, para só me manifestar no sentido aí de agradecer a tua participação e de dizer que a gente já tem aí uma aproximação, né, especialmente na figura do Dr. Carlos Martins, né, que centraliza aí o programa de pecan e que vem nos ajudando aí né, tivemos já várias publicações e temos pesquisas especialmente integradas com a UFPEL, né, Universidade Federal de Pelotas, e Universidade Federal de Santa Maria. Então, nos colocamos à disposição também, via BNC, via a nossa empresa Divinante, aqui em Cachoeiro do Sul, para ir cada vez mais aí promovendo essa aproximação das empresas, do setor produtivo, né, com a Embrapa, aí, que é uma potência aí de pesquisa e que certamente já contribui muito e tem muito ainda a contribuir com nossos setores. Tá? Seria só mais nesse sentido de agradecer, né, e dizer que a gente já tem essa aproximação aí, ainda incipiente de uma certa forma, né, mas já com bastante coisa feita, né, e com muito potencial aí de fazermos coisas pela frente. Tá? Grande abraço. Obrigado, Edson. Feliz com as suas palavras e pela felicidade também de você já estar aí inserido dentro do ecossistema aí da própria Embrapa, né? Você citou a Adbento, que é a Embrapa Uva e Vinho, que realmente é responsável por esse trabalho aí do desenvolvimento da cadeia produtiva da macieira no nosso país. E realmente a Embrapa ela buscou a parceria com o meio privado por dois motivos, né? A gente teve uma questão de redução orçamentária, mas a gente também teve, e a gente sempre tinha, a busca de empresas, né, que queriam ser parceiras e que queriam financiar, né, os seus projetos junto com a Embrapa, e que a gente não tinha possibilidade porque a gente não tinha regulamentado dentro da empresa a questão da Lei da Inovação. A Lei da Inovação ela é de 2016. 2014 ou 2016. E a gente basicamente verificou isso uma oportunidade, até mesmo da gente começar a desenvolver produtos e colocar esses produtos para que a sociedade realmente tivesse um conhecimento mais rápido. A Embrapa ela sempre trabalhou muito com o setor produtivo, mas dentro da temática de licenciamento de cultivares, né? Sempre teve a questão da patente, né, das cultivares desenvolvidas, e sempre repassava muito isso para os viveiristas, né, basicamente os licenciadores, aqueles que vão produzir semente ou vão produzir as mudas que vão ser comercializadas com os produtores para que eles viessem a produzir aquele material desenvolvido pela Embrapa. Hoje a gente expandiu isso, a gente não trabalha somente com a questão da produção primária, mas basicamente com a inovação, para que a inovação primária ela esteja sempre competitiva, né? Que é realmente trazer inovações em todas as esferas, seja na parte eletrônica, na informática, seja no desenvolvimento de novos softwares. E considero aqui hoje uma demanda da própria BNC, que é a questão dos dados, né? Das informações, né?
Eu acho que é uma demanda que vocês têm que registrar para a Embrapa. A Embrapa hoje tem uma unidade, que é a Embrapa Informática Agropecuária, que hoje é agricultura, chamada de agricultura digital, fica em São Paulo. Pô, eles têm acesso a satélite, eles conseguem, quem sabe, porque é um modelo, né, matemático em que, com base em algumas informações, dê um valor próximo, real, da capacidade produtiva, né, principalmente do extrativismo de algumas amêndoas, castanhas, que vocês realmente trabalham aqui dentro da associação. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente explorar. O conhecimento ele nunca se encerra, né? Ao contrário, a cada dia que passa temos novas demandas. E eu considero que vocês, dentro das suas posições geográficas, que vocês procurem as unidades da Embrapa, porque independente dos recursos do governo federal, as FAPES, que são as fundações de apoio à pesquisa estadual, eles podem financiar algumas pautas de interesse do setor, ou seja, alguma pesquisa que seja demandada, que muitas das vezes a gente não consegue alocar no recurso do governo federal, mas a gente consegue alocar recurso de uma outra via. Então, eu considero estratégico vocês atuarem em termos de comunicação com as Embrapas, a BNC, de forma organizada, com a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa em Brasília, e também com vamos dizer assim, a cadeira setorial do Ministério da Agricultura para a fruticultura. Tá? Trabalhem, porque o Ministério ele tem um recurso que é chamado TED. Não sei se vocês já ouviram falar, que é recurso da descentralização direta. O Ministério, às vezes, tem recurso e guarda esse recurso para algumas questões estratégicas que podem ocorrer na vigência de um ano. Se esses recursos não forem utilizados, eles podem ser repassados para a Embrapa. E aí, se você tiver lá na Câmara Setorial, com a sua demanda bem acesa, o próprio gestor da Câmara Setorial do Ministério ele pode falar assim, eu tenho uma TED aqui para liberar para a Embrapa, para trabalhar esse desafio aqui, essa demanda dessa cadeia do extrativismo ou dessa cadeia produtiva aqui de nozes e amêndoas. Então, fiquem atentos, essa é a estratégia que nós temos. Estou comentando aqui com vocês, mas existem oportunidades. Vou só dar um exemplo. No ano passado, no final do ano, a Embrapa recebeu cerca de 42 TEDs, 80% do Ministério da Agricultura. Então, a estratégia para que você realmente busque esses recursos para atendimento, principalmente de pautas do interesse aqui do setor de vocês. Eu estou me especializando em pegar carona, pelo visto. Só um segundinho. Me conta uma coisa, como é que a Embrapa se organiza ou vê a possibilidade da parceria público-privada com mais com outro setor, um órgão oficial? Por exemplo, um SEBRAE da vida. Então, seria alguma coisa que a Embrapa tem alguma coisa nesse sentido, trabalha no tripé, e aí nós teríamos uma situação de trabalhar com outro setor. Falando, por exemplo, o setor do SEBRAE ou outros que possam se interessar no desenvolvimento. Olha, totalmente aberto à parceria com o SEBRAE. Inclusive, hoje... Desculpa. Você está... André, seu microfone foi cortado. Voltou. É que travou um pouco a minha internet aqui, desculpa. A Embrapa hoje ela já possui uma cooperação técnica com o Senai. Tá? Uma cooperação técnica estabelecida, tem 5 anos de vigência, tem mais 4 anos aí pela frente.
Com o SEBRAE, nós temos contratos específicos, cooperações específicas. Por exemplo, nós temos a nossa unidade, a Embrapa Senargem, que fica em Brasília, que trabalha com recursos genéticos. Eles aprovaram agora um projeto com recursos da União Europeia. Quem recebeu o recurso foi o SEBRAE. Então, eles fizeram uma cooperação conjunta com o SEBRAE e o foco de atendimento desse projeto é a região do Xingu, no Pará, e de Marajó, dentro do Pará, para trabalhar o açaí. Então, eles vão trabalhar na região de Xingu e Marajó. Então, é possível. Se você realmente estreitar alguma negociação com o SEBRAE e verificar, e o SEBRAE entender, né, que são pequenos, que podem realmente contribuir, a Embrapa entra com todo o seu time de pesquisa e desenvolvimento para atuar em parceria junto com a BNC, juntamente com o SEBRAE. Isso é possível. Em termos de volume, se a gente pensar nos extrativistas e for pensar nos próprios plantadores, nos pomares cultivados, a gente chega a quase que talvez chegue a centenas de milhares de pessoas envolvidas diretamente no negócio. São com certeza. Mais de 10, 20 mil propriedades, enfim, uma série de situações. Então, essa é uma situação. E a outra questão que você levantou na sua apresentação é exatamente aquele produto da fibra do cajueiro, que é o Plant-Based Product, que você comentou. Como andam e como é visto essa situação do desenvolvimento de tecnologias, de novos produtos baseados nas nozes e castanhas? Como é que vocês lidam e tratam com isso? Geralmente, algumas empresas nos procuram para desenvolver produtos específicos, né? Primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada no nosso banco de tecnologias para verificar se tem alguma coisa similar que esteja em desenvolvimento, porém não esteja já totalmente desenvolvido, né? A gente trabalha dentro daquela nível de maturidade tecnológica. Se não tiver nada desenvolvido, a gente chama de cocriação, ou seja, o parceiro privado, juntamente com a Embrapa, eles vão partir do zero para desenvolver o produto que ele tenha interesse. E aí é discutido os percentuais. A gente tem um edital na Embrapa que a gente chama edital de inovação aberta. E esse edital de inovação aberta, a gente tem ali algumas orientações regulamentadas perante o tamanho da empresa, que são classificadas pelo seu faturamento, ou seja, pequenas empresas, faturamento menor do que 4,8 milhões por ano. A Embrapa custeia até 90% do projeto. Se for empresas de médio e grande porte, a Embrapa custeia até 60% do projeto. Se é o parceiro da inovação social, que é uma cooperativa, não sei se o Fernando, o Amigos da Terra, é uma cooperativa social, uma associação. Somos Amigos do Bem, sim, é uma instituição social. Social. Isso. A Embrapa custeia 100%. Porque tem a vantagem social, parabéns. Você tem os ganhos sociais, ou seja, como você falou do extrativismo, tem vários extrativistas ali envolvidos naquela atividade. Então tem as regrinhas, né? Inclusive o edital foi lançado agora na semana passada. E aí como é que funciona? As empresas desenvolvem junto com a Embrapa. Como a Embrapa coloca recurso financeiro e coloca recurso não financeiro, que são as horas da equipe técnica que vai se debruçar naquele desenvolvimento, a gente depois gera, para dar segurança jurídica a toda a negociação, a gente tem a questão da cotitularidade. Então, a gente discute, isso tem uma metodologia que é calculada quantos porcentos daquele ativo tecnológico pertence a cada parte. E com base nessa informação,
a Embrapa calcula um valor de exploração comercial. Tá? Então, hoje, aquela Foodtech Amazônica Mundi, ela paga em torno de 4% da receita líquida descontados os impostos para a Embrapa. E esse valor que vem para a Embrapa, anualmente, ele é recolhido uma vez por ano, ele é utilizado para financiar outros projetos. Então, uma forma que a Embrapa atendeu, que poderia utilizar a estrutura para atender uma demanda que o setor produtivo tivesse interesse, imagina, ficar esperando sair um edital. Então, aqueles que têm interesse podem buscar diretamente a Embrapa trabalha, mobiliza as suas equipes mediante aquela orientação que eu coloquei para vocês. A Embrapa hoje está organizada em 34 portfólios de pesquisa. Então, essa demanda ela tem que estar identificada dentro daquele documento da Agropensa, as mega tendências, juntamente com o plano estratégico do Ministério da Agricultura. Se tiver alinhamento a esses documentos, a gente consegue trabalhar aqui dentro e gerar produtos aí para o mercado. Então, eu vou dar um exemplo para você da Anufood. Nós levaremos para a Anufood uma parceria da Embrapa Hortaliças com uma empresa aí de São Paulo, uma startup, a 100% livre. Hoje eles produzem hortaliças de forma vertical em prédio. Tá? Muito bacana o projeto. Nós levaremos as 3 cultivares da Embrapa, uva de mesa sem caroço, que é a Vitória, a Isis e a Melodia, que é a mais nova, que inclusive está indo agora, nessa semana, para a feira lá na Alemanha, Fruit Logística, e eles vão estar retornando da Alemanha para participar do Anufood. Nós levaremos uma cultivar da Embrapa Vivinho, que é próxima aí do Edson, que é a BRS Lorena, que é específica para a produção de vinho branco, e aí estaremos com o nosso parceiro lá no estande, que é a Vinícola Góes de São Roque, em São Paulo. Inclusive, ele vai ter degustação de vinho branco lá, para as pessoas que estiverem conhecendo lá o estande da Embrapa. Nós levaremos um morango, que é um produto desenvolvido, né, um produto com certificação de produção integrada, que é um trabalho da Embrapa Meio Ambiente, aí de Jaguariúna, aí de São Paulo. Nós levaremos o mel de abelhas sem ferrão. Então, eu tive até que travar, porque eu, como estou organizando o espaço da Embrapa, 66 metros quadrados. Tem um pessoal lá da Agro 5, que é o Maracujá, que produz aí os materiais desenvolvidos pela Embrapa Cerrados, que falou, não tem como eu entrar? Eu falei, agora, impossível, eu tenho mais espaço, já está cheio. Mas, assim, o objetivo é cada vez mais realmente mostrar, fortalecer o nosso setor produtivo. Não é que eu vou trabalhar para uma empresa específica, mas eu vou trabalhar porque a empresa específica está no Brasil, recolhe os impostos no Brasil, emprega no Brasil, desenvolve o setor produtivo no Brasil, e a gente entende que a gente tem que apoiar a Embrapa também, ela não somente trabalhar as questões mais macro, mas também trabalhar as questões específicas, pontuais, que sejam de interesse do setor produtivo brasileiro. Então, a gente hoje trabalha dessa forma e tem funcionado bastante. A gente começou com esse modelo em 2019. Em 2019, a minha unidade da Embrapa, que é a Embrapa Agroindústria de Alimentos, já celebrou 2 contratos. Um deles são esses produtos aí da Amazônica Mundi, que inclusive valoriza os produtos do bioma amazônico, porque eles utilizam a pimenta cici, que é da comunidade indígena, e eles recolhem aquela contribuição, né, que é a chamada contribuição do CIGEM, né, que é o Sistema de Proteção ao Patrimônio Genético Brasileiro. Então, isso daí vai para as comunidades ribeirinhas lá na Amazônia. Eles utilizam a farinha de Bragança. Então, é uma forma da gente... É o que a gente comenta. A gente quer manter a floresta em pé, mas a gente também tem que ajudar. De que forma que a gente pode ajudar? Gerando contribuições sustentáveis para a manutenção e preservação da floresta amazônica, que é através de quê? Do uso sustentável. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, hoje, esse é um case de sucesso. Inclusive, vai ter até uma palestra lá
na Nanofood num momento lá que vai falar sobre Food Ventures, né, que são as startups, e a gente vai apresentar porque hoje a gente consegue, inclusive essa pequena empresa hoje, vou até gerar os números para o Fernando, eles compram por ano, Fernando, cerca de 20 toneladas de bagaço de caju. Tá? Então, eles estão crescendo. Inclusive, até compartilho, né? O Neymar tomou o cartão amarelo aí na seleção brasileira e fez uma festança aqui em Mangaratiba, onde ele tem casa. E a Amazônica Mundi levou os produtos, porque quem organizou a festa foi o Neymar pai junto com o Emerson Sheik. E aí o Thiago, que é o CEO da Amazônica, mandou foto para mim. Olha onde eu estou passando o final de semana. Então, é uma forma da gente levar para esse público, né, conhecimento, gerar a importância da gente trabalhar tudo aquilo que a gente trabalha em termos de ciência, na questão da sustentabilidade, e levar para o público hoje que... Qual o público que pode valorizar isso? São os consumidores. Então, a gente tem que comunicar para o consumidor. Se a gente não comunicar para o consumidor, tudo aquilo que a gente gera move recursos, me desculpe a expressão, mas morre na praia. É isso. Não consegue avançar. É isso. Bom, André, eu só, antes de... É tão interessante, você trouxe tantas coisas ricas para cá, mais uma vez agradeço, todos agradecendo, agradeço também mais uma vez. Eu não tenho vontade de continuar conversando, mas você deve ter problemas de tempo, nós temos aqui uma pauta para fazer, mas só queria uma coisa. Eu preciso de um contato na Embrapa de tecnologia que você falou, porque nós tínhamos e nós temos a intenção de fazer levantamentos através de fotos de satélite da produção das nozes e castanhas no Brasil inteiro. Sonhar é possível e a gente só se mexe, ou as coisas só acontecem partindo de um sonho. Essa é a ideia que a gente tem, de através de fotos dos satélites, com a tecnologia já disponível, que a gente sabe que existe essa tecnologia, a gente conseguir fazer uma excelente estimativa, identificar principalmente na floresta amazônica potenciais locais de castanha não explorados ainda. Enfim, e mais uma série de outras situações, de prever safras e tudo mais. Precisava do nome deles, que eu sei que eles estão mexendo também. É uma tecnologia suíça. Eu não vou entrar em detalhes aqui, você deve estar ciente de quem eu estou falando. Mas eu não consegui falar com a pessoa. Eu te passo contato, inclusive eles estão aí em São Paulo, dentro da Unicamp. Exatamente, eles estão lá na Unicamp. Isso, é uma senhora. Sim, eu te passo contato. Está feito. Tanto da chefe geral como o chefe de transferência de tecnologia, inovação e negócios. Perfeito. Melhor, eu mando um e-mail para eles o apresentando. Perfeito, te agradeço. Nós estamos buscando, enfim, algumas novidades aí para que a gente possa ter os números do setor que são importantes. E a gente volta a conversar sobre isso depois, entendendo direitinho o que dá para ser montado. André, em nome da BNC, de nossos associados e todos que vão poder usufruir dessa nossa gravação daqui a pouco, agradeço muitíssimo o seu tempo, você ter atendido ao nosso pedido, agradeço o Eduardo aqui que nos apresentou, fez a sugestão para que a gente tivesse essa reunião, na minha opinião, muito, muito rica. Grato. A Embrapa que agradece a oportunidade e se você conte quiser com essa continuar, aproximação. Claro, se você quiser continuar com a gente, por favor, continue. Nós temos aqui alguns pequenos assuntos a serem tratados. Não, eu precisarei me ausentar, porque eu tenho até uma programação agora, que é uma capacitação corporativa da Embrapa. Mas deixo aqui o meu agradecimento também, a gente vai fazer os encaminhamentos. E deixei o meu contato na minha apresentação, a apresentação está gravada. Aqueles que precisarem de aproximação às unidades aí que estejam próximas às suas atividades,
eu deixo aqui a liberdade para que a gente interaja e eu possa fazer essa aproximação e vocês obterem esses canais de comunicação. Então, desejo aí um ótimo fim de tarde a todos.